Olá! No tema de hoje nós vamos verificar as noções históricas e a evolução dos direitos humanos. Por que a importância de verificarmos esse tema? Para que nós possamos aplicar da melhor forma possível, de modo comparada, a legislação aos direitos humanos. É importante que nós tenhamos, como base de toda a legislação, um conhecimento de como eram as coisas no passado, de qual foi a evolução que a legislação teve até então e de quanto ela poderá evoluir no futuro, questionando desse modo quais são os direitos e garantias fundamentais que estão em evidências. Quais são os direitos humanos que estão sendo violados? Quais são os direitos humanos que, muito violados no passado, ainda continuam sendo violados na atualidade? A importância, então, desse tema é verificar exatamente o histórico dos direitos humanos, como era, como foi, como está e como pretende ser, de acordo com a legislação. É nesse encontro que discutiremos esses assuntos e também a aplicabilidade dos direitos humanos. Olá! No tema de hoje, como eu disse, vamos verificar as noções de direitos humanos, os conceitos e a evolução histórica. Por exemplo, a tortura. A tortura é algo que existiu no passado e, pasmem os senhores, não é novidade que continue a existir hoje. Então nós vamos ver um vídeo que trata da tortura e depois, na sequência, nós vamos ver os conceitos para verificarmos, ao final do nosso tema de hoje, a questão da aplicabilidade prática em casos que ocorrem e ocorreram tanto no Brasil quanto no exterior a respeito da tortura, que é um dos direitos humanos que tem ainda muito sido violado, apesar de toda a legislação, apesar da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais e da própria Declaração dos Direitos Humanos. Vem comigo, vamos ver esse vídeo? When I was walking home from school, they asked me for my money. I said no. And all my friends ran home because they were scared he might punch them too. I was screaming, but he just wouldn't stop. He always said he would hit me. I just didn't think he actually would. I don't know what I did, but they just kept on kicking me. They tied me up and dragged me outside. They stripped me of my dignity. She said she was going to teach me a lesson. He said I wasn't listening. I didn't think he'd get so mad. Esse vídeo aí, ele retrata um dos dispositivos dos direitos humanos sobre a tortura e a forma de violação. Essa é apenas uma delas, dentre as inúmeras e milhares que nós sabemos que existem por aí. Portanto, vamos começar o nosso tema de hoje refletindo sobre a violação dos direitos humanos, não obstante todo o histórico que nós acompanhamos nos últimos anos, da evolução da legislação, sobretudo, atualmente, a alteração constitucional inserindo aí a questão dos tratados de direitos e garantias fundamentais na própria Constituição Federal. Vamos comigo para o quadro e verificar nosso material? Vejam só, com relação aos direitos humanos na história, nós temos aí a questão dos tempos primitivos. Quando falamos em tempos primitivos, não podemos deixar de falar da formação do Estado e da necessidade de limitar o poder estatal. Eu quero que você se concentre nesse momento em pensar o seguinte: como era e como está hoje e como está o poder estatal? Ele está limitado ou não? Como que foi a evolução dos direitos humanos nesse tempo todo? Vejam só, na antiguidade, com relação à tortura mesmo, ao próprio histórico da tortura, nós sabemos que gregos e romanos empregavam tortura contra os escravos judeus e cristãos. Aí, a partir do século XI, com a colonização dos bárbaros, começaram a aparecer os juízos de Deus. O réu, para provar sua inocência, colocava a mão num recipiente com óleo fervente e, se não queimasse, era porque falava a verdade. Vejam só, onde já se viu isso? Era exatamente o abuso do poder estatal. E é isso que nós vamos analisar.
Por quê? Para verificar até onde isso foi e de que modo isso evoluiu até hoje. Vamos comigo para o quadro? Aqui nós temos, com relação aos aspectos da evolução dos direitos humanos, o aspecto filosófico, que ficava no plano das cogitações, e o aspecto normativo, no plano dos fatos. Quando a gente fala em aspecto normativo, para ficar bem simples de se entender, é importante que você sempre se recorde de questão de normas. E as normas estão relacionadas àquilo que está escrito. E um exemplo são da normatização das guerras, dos atentados, da própria lei dos crimes hediondos que todos nós conhecemos. Então são esses exemplos normativos. O outro era o plano filosófico que ficava no campo das cogitações. Para nós o que interessa, para o nosso estudo, para o nosso bom aprender, é exatamente esse campo das normas. E aqui no slide ainda, nós fechamos refletindo sobre essa questão do aspecto da evolução dos direitos humanos, no sentido de verificar exatamente a aplicação dessas normas. Chamo a sua atenção mais uma vez para pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal e em todas as demais normas de tratados nacionais ou internacionais que surgirem no decorrer do caminho para que nós possamos aplicá-los ao caso concreto. Então, separe esse material aí e bons estudos. E se tratando do histórico, de como os direitos humanos evoluíram, falando um pouquinho da antiguidade, pensem comigo, como era? Você se recorda? Já leu algum material que fala a respeito do tema? Vamos olhar o slide, por favor? Vejam só, aqui nós temos a tortura, o histórico da tortura e a questão da Idade Média. Veja só, nós temos que pensar, como eu disse anteriormente, que a partir do século XI, então, com a colonização dos bárbaros, começaram a aparecer esses juízos de Deus. Como eu disse para vocês, imaginem que naquela época, colocava a mão ali para verificar se ela queimasse, de fato, era porque a pessoa falava, se não queimasse, era porque a pessoa falava a verdade. Imagine, isso a princípio é um absurdo nós analisarmos do ponto de vista de hoje. No entanto, isso não é difícil de verificarmos em muitas situações ainda ocorrerem. Vocês devem ter conhecimento de casos aí que passam tanto na televisão quanto em outras mídias de determinados tipos de escravidão. Então, naquela época, a Inquisição empregava largamente os meios de tortura, aproveitando-se dos juízos de Deus, chamados juízos de Deus, e dos processos secretos com a finalidade de obter o quê? A chamada rainha das provas, que é a confissão do acusado. Haviam vários tipos de tortura. Claro que nós não vamos mostrar aqui os tipos de tortura, mas vocês conseguem, claro, ter acesso aos inúmeros meios de tortura que haviam naquela época. Então, o que acontece? Uma das normas mais importantes que foi aprovada foi a Declaração contra a Tortura pelas Nações Unidas, que foi aprovada pela Assembleia Geral em 1975. E aí, nesse caso, anote aí no seu material, se você preferir, ela disse o seguinte, ela entendeu como tortura todo ato pelo qual um funcionário público ou outra pessoa inflija intencionalmente a uma pessoa como forma de pena e sofrimentos graves, sejam físicos ou mentais, com o fim de obter confissão, de castigá-la por um ato que tenha cometido ou se suspeita que tenha cometido. Então, veja só, aqui traz, nesse caso, a própria descrição do que seria, nessa época, a tortura. E vejam só que ali, nesse dispositivo, ele diz o seguinte, com a intenção. E quando se fala intencional, é importante nós trazermos à tona o conceito de dolo, porque nós temos no direito penal o dolo e a culpa. Então, neste caso, alguém infligir, ou seja, causar mal a outrem intencionalmente, isso faz com que a pena seja aumentada, porque o dolo é a intenção de praticar um ato, a culpa é a não intenção. Só que é praticamente impossível praticar uma tortura culposamente, ou seja, sem querer ou por algum acidente. Em regra, na tortura sempre há o dolo, o crime é doloso, é intencional, porque a pessoa submete a outra a algum tipo de violência moral, física ou psíquica.
ok? Então a tortura foi conceituada na declaração dessa forma. Vamos avançar e vamos ver comigo os próximos slides? Veja só, com relação às características principais dos direitos humanos, nós sabemos que todas as doutrinas trazem inúmeras características, só que as mais importantes são essas que estão descritas aí. Sabe, o que acontece? Nesse caso, nós temos aí a questão da imprescritibilidade. E eu chamo a atenção para você, na imprescritibilidade, ao seguinte: os direitos humanos, eles são imprescritíveis, ou seja, não tem tempo para nós buscarmos o direito decorrente da violação desses direitos humanos. Então não há prazo prescricional, não importa quando ocorreram, sabe? Eles sempre poderão ser reavidos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista indenizatório. É óbvio que se houve aí o sacrifício da vida de alguém, isso não será possível. Do contrário, eles serão sempre eles poderão sempre ser reavistos do ponto de vista jurídico, porque são direitos humanos, são direitos que na verdade não têm preço. Então eles estão sempre ali à disposição para que possam ser pleiteados, buscados, avaliados e tentado da melhor forma possível reparar o dano causado àquela pessoa que sofreu a violação dos direitos humanos. E o outro direito interessante é a questão da inalienabilidade, melhor dizendo, outra característica. Os direitos são inalienáveis, ou seja, não há preço, não há valoração desses direitos do ponto de vista, não se pode vender nenhum direito, ninguém pode tomar o direito do outro. Os direitos são inalienáveis, imprescritíveis e também são irrenunciáveis. Ninguém pode renunciar ao seu direito, o direito de ter o Estado agindo em seu favor no caso de uma tortura, no caso de quaisquer outras situações que violem os direitos humanos previstos tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto na própria Constituição Federal. E eu chamo a atenção sua para que nós possamos verificar então quais são as outras características. Falamos agora, até então, de 3 características das mais importantes. A questão da irrenunciabilidade desses direitos, a questão da imprescritibilidade e da inalienabilidade desses direitos, ou seja, eles são inalienáveis, porque tudo que se refere ao ser humano realmente não tem preço. Nós sabemos que é uma questão de sobrevivência, é uma questão de essência do ser humano e, portanto, não podemos precificar a conduta, o sofrimento do ser humano nesse sentido. Salvo, claro, no dano moral, que é algo que a doutrina coloca como uma forma de minorar o sofrimento da vítima, mas não que aquilo venha reparar de fato o mal causado. Ok? Vamos então olhar outro slide? Inviolabilidade, outro requisito, outra característica. A inviolabilidade, a universalidade, efetividade e indivisibilidade também dizem respeito às características dos direitos humanos. Ou seja, são invioláveis. Se eles forem violados, quaisquer direitos, eles não podem ser violados. Se eles forem violados, obviamente, cabe uma reparação, cabe um tipo de ação. Essa ação ela pode ser em nível nacional ou internacional. Há casos em que veremos que quando o Estado não toma providências, os organismos internacionais podem fazê-lo. Sobretudo por quê? Porque quando o país é signatário das convenções e dos tratados internacionais, o povo daquele país pode, na verdade, interpelar o outro Estado para manifestar-se acerca da violação desses direitos se o próprio Estado não o fez. Então, esses direitos, os direitos humanos, os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais são invioláveis, ou seja, não podem ser violados. E anteriormente nós falamos sobre a questão da universalidade. Está muito claro isso. Universalidade é aquilo que abrange o universo. Desse modo, os direitos humanos, eles são universais, ou seja, são de todas as pessoas. A diferença, lembrando que nós vimos no tema anterior, do conceito de direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são aqueles cabíveis a todas as pessoas, enquanto os direitos fundamentais são os próprios direitos humanos, porém escritos numa Constituição Federal, como é o caso do Brasil. Então, nós temos aí também mais uma característica denominada universalidade. E a questão da efetividade?
O que é isso? A efetividade vem como uma das mais características dos direitos humanos, que ou seja, é dar eficácia, torná-los efetivos no seu cumprimento. Porque de nada adianta nós termos os direitos fundamentais, os direitos humanos, e eles não serem eficazes, eles não terem a sua eficácia e não serem efetivos. Ou seja, então, tendo esses direitos, eles precisam, obviamente, ser efetivados, eles precisam ser dados a quem de direito. E, por último, aqui nós temos a questão da indivisibilidade. E a indivisibilidade é que esses direitos eles são indivisíveis, ou seja, não dá para partilhar o direito humano, ele é ou não é. Por isso nós temos ali, na questão dos próprios direitos colocados ali na Declaração dos Direitos Humanos, são 30 dispositivos elencados e nós podemos ali verificar cada um deles. Eles são indivisíveis nesse caso, ok? Vamos ver o próximo slide então? Com relação à proteção, o surgimento da proteção internacional dos direitos humanos. Então vejam só, aqui nós temos como que começou essa proteção internacional dos direitos humanos. Vejam bem, ali nós temos, como eu disse, a questão da Carta da ONU, né? Vejam só, em 1945, nós tivemos aí um marco inicial, então anotem no seu material. Nós estamos falando aqui do surgimento da proteção internacional dos direitos humanos. O início da positivação dos direitos do homem no ordenamento jurídico dos Estados, no século XVII. E veja aí que em 1945, anote aí se você preferir no seu material, nós tivemos aí a Carta da ONU, Organização das Nações Unidas. Então vejam que interessante, também isso você pode anotar no seu material se você preferir, que desde a Carta Magna de 1215 até a Carta das Nações Unidas, mais de 700 anos se passaram. E o que acontece? Muitos e muitos documentos foram criados, mas nenhum deles foi tão longe e tão amplo como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Quando você estuda direitos humanos, você vai verificar que tem tantas legislações, tem tantos ordenamentos jurídicos, tratados internacionais, convenções, que às vezes a pessoa se confunde. Até pode pensar de fato que poderia se confundir. Mas é importante nós salientarmos que cada uma tem a sua aplicabilidade. E no decorrer dos nossos encontros, nós vamos verificar a cada tema que uma delas se aplica, porque cada uma tem a sua função dentro desse ordenamento jurídico. Então, como eu disse, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ele foi um documento de tamanha importância. Tanto que, na verdade, muitos países se espelharam nessa declaração. Na época, vejam só, isso é um fato importante também, se você quiser anotar, o que acontece? Naquela época, o mundo inteiro estava chocado com o genocídio, com as barbaridades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. E por isso sentiu-se a necessidade de criar algo que impedisse a repetição dos fatos. Então, aí foram incentivados pela ONU, obviamente, né? 148 nações se uniram e redigiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, depois dessa Declaração dos Direitos Humanos, várias outras declarações surgiram. Por exemplo, a Convenção contra a Tortura, a questão do racismo, a própria proteção da mulher. Então, nós vamos verificar que depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas legislações, muitos tratados, muitas convenções decorreram. Inclusive, depois nós vamos falar numa oportunidade, a própria Lei Maria da Penha, ela vem no meio de todas essas legislações, ela vem também ocupar o seu lugar. Então, por isso que hoje nós temos as convenções contra a tortura, as convenções, a defesa, né, a convenção lá da defesa dos portadores de deficiência e muitas outras legislações, são inúmeras realmente. Então, no caso de olharmos os direitos humanos sobre vários aspectos, nós precisamos verificar qual é realmente a regra, qual é a norma que se enquadra naquele direito que foi violado. Tudo bem? Vamos comigo então para frente? Vamos ver o nosso próximo slide? Vejam bem. Então, aqui nós tivemos essa situação. E aí, o início da proteção internacional se deu na metade do século XIX. E como eu disse e repito,
o marco inicial dessa proteção dos direitos humanos foi exatamente essa Carta das Nações Unidas, Carta de São Francisco, em 1945, e onde criou a ONU após a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse caso, como eu disse a vocês, várias outras convenções surgiram, tal, né? E aí nós tivemos também outra convenção importante ressaltar, além da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis ou degradantes, nós também tivemos a Convenção sobre os Direitos da Criança. E se tratando do direito das crianças, hoje nós temos aí o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que obviamente, em se tratando de violência contra a criança, vai se avaliar tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Constituição Federal, quanto os tratados e leis e convenções direcionadas aos direitos humanos. Então, nesse caso, nós podemos concluir com essa fala nesse momento que, em relação a esse marco inicial da proteção dos direitos humanos, com a aceitação da universalidade, mais uma vez estou falando para vocês da universalidade e da transnacionalidade dos direitos humanos, reconhece que o ser humano sempre possuíra direitos fundamentais, independente de sua nacionalidade, raça, situação de refugiado ou ainda o apátrida. Então é importante que, como eu disse inicialmente, os direitos humanos sempre existiram. O que importa nós avaliarmos de que modo que eles são efetivados. E aí vem o princípio da efetividade. Então, independente de qualquer situação, eles sempre existiram. Ora eles estavam positivados, ora não estavam. Então, aqueles que não estavam precisaram vir a ser positivados para, de fato, fazer valer aí na prática do cotidiano e na aplicação da violação desses direitos. Vamos comigo para o próximo slide? Aqui nós temos a divisão dos direitos humanos. É interessante ressaltar essa divisão, porque aqui nós verificamos que ele se divide em 3 grandes gerações. Nós sabemos muito bem que todos nós ouvimos muito, divide-se em 3 grandes gerações. Hoje em dia, há pessoas falando que divide-se até em 6 gerações, dada todo esse avanço tecnológico, todas as inovações que nós temos visto aí no nosso cotidiano. Mas eu digo a vocês, num primeiro momento, que ele se divide em 3 grandes gerações. A geração da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, eu convido vocês a ver comigo no slide cada uma dessas gerações. Vamos lá? Aqui nós temos a primeira geração dos direitos. Vamos pensar em direitos, nesse caso, individuais, tá? Para ficar mais fácil a nossa compreensão. A primeira geração, direitos civis e políticos de cunho liberal. O que é isso? O Estado deve respeitar a liberdade individual de cada cidadão e bem servi-lo. Aqui nós estamos falando, então, do direito, da proteção individual do direito. Importante analisar isso, por quê? Porque, na verdade, nós podemos, quando a gente vai cobrar algum tipo de direito, nós podemos verificar se ele é um direito individual. E se ele é um direito individual, ele está composto, ele está inserido, então, ali na primeira geração. Nós sabemos que existem outros conceitos, mas nós podemos verificar, claro, que, neste caso, ele está ali colocado como o direito de primeira geração. Então, fica claro para nós, nesse sentido. E aí, na sequência, nós temos quais são os outros direitos. Nós temos aí o direito, na sequência, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais de cunho socialista. Nesse caso, nós estamos falando, eu chamo a atenção, porque nós estamos falando aqui dos direitos coletivos. Você ouve falar muito em direito do consumidor, tá? Eu acredito que sim. Código de Defesa do Consumidor. Ora nós falamos dos direitos individuais, ora falamos dos direitos coletivos. Direitos heterogêneos, direitos homogêneos. Neste caso, nós estamos falando aqui da segunda geração e falamos da coletividade. Ou seja, enquanto eu falei de direito de primeira geração, eu falei de um indivíduo. Agora, eu passo a falar da segunda geração, eu estou falando da coletividade. E aí a importância de nós salvaguardarmos o todo, ou seja, o coletivo. Então, num primeiro momento, é essa a diferença. Voltamos ao quadro para a gente terminar o raciocínio? Vejam só, aqui então o Estado ele deve satisfazer as necessidades sociais, econômicas e culturais do cidadão. Por isso chamamos de cunho socialista. Então, neste caso, o Estado é responsável por essa situação e por verificar
aqui e satisfazer realmente a necessidade de todos aqueles dos seus, obviamente, administrados. Então, nós temos aí, nesse momento, o direito de segunda geração. E aí, na sequência, nós temos aqui para vocês os direitos de terceira geração. E quem são as pessoas envolvidas nesse direito? Dos direitos de titularidade coletiva, direito de solidariedade e de fraternidade, direito ao meio ambiente, o próprio Código de Defesa do Consumidor, direito à paz e ao desenvolvimento. Então, neste caso, nós temos o direito mais amplo. Lá na Constituição Federal, no artigo 225 e seguintes, nós temos lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse seria um direito de terceira geração. Então, nós falamos do direito individual, do direito coletivo e agora de um direito que compete a todos, mas daí a todas as pessoas. Perceba que o interesse internacional em manter e preservar o meio ambiente, ele envolve todas as pessoas. Então, nós estamos falando do direito de todos. E quando eu digo de todos, eu estou falando aqui de direitos humanos, estou falando de todo mundo envolvido e, obviamente, que tem interesse na proteção tanto do consumidor quanto na proteção do próprio meio ambiente devidamente equilibrado porque nesse caso está envolvida a saúde, o bem-estar e todos os demais recursos que nós precisamos para que nós possamos viver bem em sociedade. Vamos comigo para o quadro? E aqui nós temos como uma certa inovação o direito de quarta geração. Aqui, nesse direito de quarta geração, nós podemos verificar que tratam-se dos novos direitos sociais decorrentes do quê? Da evolução da sociedade e da globalização. Aqui nós temos questões envolvidas como informática, bioética, biociência, melhor dizendo, clonagem, eutanásia e estudo das células-troncos. Ou seja, hoje discutem-se estes direitos como sendo direitos de quarta geração. Por quê? Dado, obviamente, todo o avanço da ciência, da tecnologia, então necessitou-se criar uma outra categoria, que é a categoria vigente. E depois tem quinta e sexta geração, que são discussões mais doutrinárias, porém ainda não com posicionamento devidamente solucionado. O importante é sabermos que avançamos da primeira para a segunda, terceira e agora, atualmente, devido à evolução tecnológica, estamos aí com outras preocupações que são essas mencionadas aqui para vocês neste material. Vamos para frente? Aqui nós temos os instrumentos universais e regionais de proteção dos direitos humanos. Importante lembrar aqui que você pode pensar assim, tá, como que eu vou aplicar os direitos humanos? Eu tenho uma declaração universal, eu tenho uma Constituição Federal, eu tenho outras normas, tenho convenções das mais diversas. Como fazer? Existe uma hierarquia de aplicação dos direitos humanos e existe a questão da aplicação regional ou universal. Então, nós poderemos verificar ao longo dos nossos temas que nós temos aí os organismos competentes, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional. Vamos comigo ver isso? Aqui nós temos como sistema universal a declaração, sistemas universais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a Declaração de 1948. Então, nós estamos tratando, para relembrar, de instrumentos universais e regionais de proteção dos direitos humanos. Quando eu falo em proteção dos direitos humanos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o direito humano que foi violado, seja seu, seja de uma coletividade, seja de um indivíduo, de um grupo de pessoas, ele deve ser protegido, ele deve estar tutelado sob o aspecto de uma dessas legislações. E a primeira que nós colocamos aqui, como sistema universal, é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ok? Vamos para frente então? Vejam só. Aqui nós temos um outro pacto de extrema importância, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o Pacto de 1966. Esse pacto é de extrema importância também, justamente pela conotação e pelas situações que ele aborda e, obviamente, foi criado em razões das situações que ocorriam naquela época.
Outro pacto não menos importante é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Culturais, Sociais e Culturais. Esse pacto também de 1966. Você veja aí que tiveram esses pactos que são de extrema importância, justamente naquela época foram criados em razão de tantas divergências que haviam, de tantas guerras e lutas e situações que ocorreram que, obviamente, originaram esses pactos. Cada um tem a sua fundamentação e aí você consegue avaliar como é que as coisas correram e por isso nós falamos da importância da análise de cada uma dessas legislações e a sua aplicabilidade. Vamos comigo para o próximo slide? Sistemas regionais. Percebam que nós estávamos falando até então de sistemas universais de direitos humanos. E agora nós falamos o quê? Falamos de direitos de outros sistemas, que são os sistemas regional, e dos quais o Brasil se submete ao seguinte: a Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem. Então, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem de 1948. Importante ressaltar que nós estamos falando de sistemas agora regionais de proteção dos direitos humanos. E aqui nós temos na sequência a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o chamado Pacto São José da Costa Rica, de 1969, o Pacto São José da Costa Rica, bastante conhecido. Então, nós temos aqui esses dois sistemas de proteção, que são chamados sistemas regionais, ao qual o Brasil se submete. Vamos verificar o que nós temos para frente? Aqui nós temos os órgãos instrumentalizadores dos direitos humanos. Então, nós estamos verificando aqui que nós podemos separar quais são exatamente os instrumentos a serem utilizados. Esses aqui são órgãos universais. Nós falamos da questão regional primeiro e depois nós falamos das questões universais. Então, cada violação de direito, ele tem o órgão competente que irá, obviamente, se manifestar para proteger esses direitos. Então, repito, nós falamos dos órgãos universais e regionais. E agora eu convido você a olhar comigo o slide para que nós possamos ver o que nós temos aqui. Então, veja só, em termos de órgãos instrumentalizadores dos direitos humanos universais, quem é que nós temos aqui? O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Parece que se confunde, mas não. Um é comitê e outro é comissão. Atentem para isso, nós temos esses dois órgãos instrumentalizadores dos direitos humanos, que são órgãos universais. Então, nós vamos verificar na sequência, em outras oportunidades, que o comitê tem uma função e a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, sendo ambos das Nações Unidas, tem outra função. Vamos lá. E agora nós temos sistemas de proteção regionais dos direitos humanos. Por isso a importância de nós gravarmos bem que os sistemas são universais e são regionais. E os regionais nós temos o quê? Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Do mesmo modo, como eu disse a vocês, cada uma tem a sua função, tanto a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, quanto a própria Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E aí a gente verifica aqui, no caso prático, a questão da competência, porque às vezes, na teoria, nós obviamente visualizamos tantas normas, tantas regras, mas e num caso prático, como fazer? E aí a gente vai verificar que nós temos material disponível para vocês, no próprio material de apoio, como peticionar, como chegar até esses organismos, porque isso é o que importa, é o que você precisa saber, quais são os direitos, quando eles são violados e de que modo nós vamos reivindicá-los. É importante isso que a gente vai mostrar para você que você consiga de fato colocar aquela teoria em prática em se tratando da violação de um ou mais dos direitos humanos descritos na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos ou também mesmo na Constituição Federal, em se tratando da violação da dignidade humana ou quaisquer outros direitos relacionados ao então tão famoso direitos humanos. Ok? Vamos comigo para o próximo slide? Aqui nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos e o surgimento de pactos, né? O que é a declaração?
a gente tem tanta nomenclatura que é importante nós entendermos aqui o que seria essa declaração. A declaração, ela enuncia direitos fundamentais do homem, mas ela não prevê instrumentos de proteção. Ou seja, na verdade, a declaração, como o próprio nome diz, ela tão somente declara, né? E aí, se ela declara, ela só declara. A partir do momento que ela só declara, nós precisamos tornar efetiva essa declaração, ou seja, colocá-la em prática. E de que modo que nós vamos colocá-la em prática? Com os chamados instrumentos de proteção. E esses instrumentos é que vão direcionar de que modo que nós vamos agir para que possamos, então, realmente proteger, visar, tutelar aquele direito que foi violado. Vamos comigo, então, para o quadro? Aqui nós temos, então, vejam só, olha que importante, vamos parar aqui para a gente poder analisar. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? É uma forma. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também é uma forma aqui de nós, como eu disse, de nós colocarmos esses instrumentos de proteção em funcionamento, tá? Então, voltando só um pouquinho no raciocínio para frisar bem, a declaração, ela enuncia os direitos fundamentais do homem. Aí ela não prevê os instrumentos de proteção, mas aí vem lá o Pacto Internacional, por exemplo, dos Direitos Civis e Políticos, prevendo de que forma que isso vai ser efetivado, e também o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que prevê da mesma forma o como fazer, né? Ou, digamos, a declaração, ela simplesmente diz fazer determinada situação. E o pacto, ele vem e diz como fazer, ou seja, como colocar em prática, como realmente buscar a proteção daquele direito. E aqui no final do slide, vamos ver o que diz? Vamos lá? Diz como objetivo, nós temos aqui, prever mecanismos que garantem a eficácia dos direitos nele assinados. Simples assim, prever mecanismos, porque não adianta nada existir uma norma escrita, não é muito raro nós nos depararmos com determinadas normas que você não sabe o que fazer com elas, né? Então é preciso, não adianta dizer que a pessoa tem direito, por exemplo, uma forma simples de nós nos comunicarmos. A pessoa tem direito à aposentadoria e não falar mais nada. Algo está vazio, não está? Então, nesse caso, comparando com os direitos humanos aqui, a questão da efetividade e tal, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que não adianta dizer que a pessoa tem direito à aposentadoria se não disser em que idade ela tem direito à aposentadoria, quais são as características para as exceções em se tratando de aposentadoria por menor tempo de serviço ou aposentadoria por invalidez. Então percebam que isso está o quê? Está regulamentando simplesmente uma declaração. Todos têm direito à aposentadoria, mas será que todos têm exceção, têm regra e assim por diante? Direitos humanos não é diferente. Então a declaração visa declarar o direito, porém são os pactos ou as outras normativas que colocam esse direito em funcionamento. Vamos comigo para o próximo slide? Aqui, no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos ainda, eu quero que vocês percebam que a Declaração Americana dos Direitos Humanos foi o primeiro documento oriundo da iniciativa dos Estados americanos a afirmar os direitos do homem. Então, olha a importância aqui da Declaração Americana dos Direitos Humanos. Então, esse foi o primeiro documento que realmente firmou, né, que veio afirmar os direitos do homem. E por que a importância disso? Porque ali estão descritas normas que se espalharam por todos os países, ou seja, ali está o berço da Declaração dos Direitos do Homem. Vamos comigo para o quadro, para que nós possamos ver um pouquinho mais disso? Aqui nós temos, a Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que nós falamos aqui agora, neste momento, que, na verdade, engloba aqui a questão da Declaração Americana dos Direitos Humanos, né? E, obviamente, essa questão de afirmar os direitos, nós estamos tratando, então, na sequência agora. E essa competência fica com quem? Quem tem essa competência? É a Corte que tem essa competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido a sua competência. Aqui eu tenho que frisar alguma coisa importante para vocês. Vejam só. Não basta simplesmente o Estado pegar uma declaração e dizer o seguinte: olhe, aplique essa declaração. De jeito nenhum.
é preciso que o Estado ele faça parte, que ele tenha ali toda uma aderência aos pactos. Existe toda uma formalização para que o Estado, de fato, todos os estados das outras federações façam parte. Então não basta, por exemplo, o Brasil é signatário, né, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Uruguai e assim por diante. É preciso aderir a esses pactos, do contrário não se pode ter essa proteção almejada, porque existe toda uma regra para isso. Simples assim de entender, ok? Vamos para frente? Aqui nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Corte aqui? Vamos ler ali. É um órgão autônomo. É um órgão autônomo e principal da Organização dos Estados Americanos, OEA. Então, vocês vão ver muitas vezes em algum material a sigla. Então, saiba que é a Organização dos Estados Americanos, cujas atribuições constam na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, reflita aí um segundinho o que é exatamente essa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito bem. Então, você verificou até então que nós temos esses órgãos, que são os órgãos competentes, definidos aí para dar a prestação jurisdicional, o atendimento necessário àquelas situações de violação dos direitos humanos. Percebam, então, como eu disse, que tem as questões, né, os organismos universais e os organismos regionais. E aí nós temos a função de cada um desses órgãos extremamente delimitada para que você consiga, obviamente, pleitear adequadamente todos os seus direitos, sobretudo em caso de violação dos direitos humanos. Tudo bem? Então faça uma reflexão e verifique que cada um dos órgãos tem uma competência. E temos que separar muito bem quando se trata de universal, de organismos universais ou regionais. Tudo bem? Olá! Então, como você sabe que nós falamos quanto aos órgãos de funcionamento dos direitos humanos para atendimento às questões tanto universais quanto regionais, vamos dar uma olhadinha agora como é que isso funciona na prática. Convido você a vir comigo para o quadro. Vejam só, funcionamento então dos órgãos interamericanos de direitos humanos. Nós temos um caso para nós darmos uma olhadinha, se você não conhece, vai conhecer agora, que é um caso famoso aí, chamado caso Ximenes Lopes, dos irmãos gêmeos Cosme e Damião, do estado do Ceará. Obviamente envolve aqui o Brasil nesse caso. Então aí nós temos a sentença desse caso, mas na prática, o que aconteceu com essa situação? Houve uma intervenção, obviamente, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Vejam só, eu vou relatar brevemente para você essa situação. Na verdade, é o caso de dois irmãos, né? E aí, nesse caso, um deles, o Damião, ele sofreu muito no hospital, ele sofreu tortura. Para vocês terem uma ideia, a irmã dele, a Irene Ximenes Lopes, ela disse numa frase no documento, eu disponibilizarei a vocês depois, esse documento é um documento que tem 40 páginas, mais ou menos, e é bem interessante para que façam a leitura. Ela disse o seguinte: no hospital disseram que se eu não fosse dar parte, pois de nada iria adiantar. Mesmo assim, eu fui à polícia de Sobral e dei queixa, mas nada adiantou. Por lá mesmo, abafaram tudo. Isso é um desabafo da Irene Ximenes Lopes, que é irmã do Damião. E como que é a história desses dois meninos? Dois irmãos, o Cosme e Damião, eram gêmeos, cresceram com mais 5 irmãos em uma família pobre no interior do Ceará. O que aconteceu? Na adolescência, os irmãos passaram a ter crises psiquiátricas constantes. E especialmente Damião, com as crises piorando, ele foi levado a uma casa de repouso chamada Guararapes, na cidade de Sobral, no Ceará. Foi internado por 2 meses e passou a fazer um constante uso de medicações fortíssimas, obviamente. Aí, ao voltar para casa, ele narrou que lá havia uma violência contra os pacientes. E, obviamente, ele também sofria essa violência. 3 anos depois, ele teve nova crise e voltou a ser internado. E naquela ocasião, ele aparecia com ferimentos no corpo e percebeu-se a insalubridade do local.
Aí, sabendo que a crise de Damião estava aumentando, a sua mãe dirigiu-se para lá e tomou conhecimento que não havia médico para consulta. Foi impedida de visitar o filho, começou a gritar por ele. Quando ela começou a gritar pelo filho, pasmem vocês, ele apareceu cambaleando, ele gritava e simplesmente apareceu com as mãos amarradas, algemadas para trás, com a roupa rasgada, cheio de fezes, de urina e até sangue podre tinha no corpo dele. Aí uma faxineira contou para Dona Albertina, que é a mãe de Damião, que os autores desses maltratos eram os próprios auxiliares de enfermagem e os monitores do pátio. Aí ela falou com o médico aquele dia que prescreveu uma medicação. E o que aconteceu? Nesse caso, ela simplesmente prescreveu essa medicação, o médico prescreveu essa medicação e a mãe foi para casa. No entanto, quando a mãe chegou em casa, ela simplesmente chegou e teve que voltar, porque havia até então um telefonema dizendo que Damião havia morrido. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que esse caso, dada a negligência, a imprudência, imperícia de todos os atuantes daquela clínica, ele foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é sobre isso que nós vamos continuar falando para nós podermos verificar a aplicabilidade dos direitos humanos. Veem vocês que não é muito difícil nós termos um caso passível de aplicação dos direitos humanos, mesmo porque percebam a violação da dignidade humana, percebam a omissão daquele hospital e da própria prefeitura, do próprio estado e até do Brasil em se tratando de um caso tão delicado como este. Vamos comigo para o quadro? Aqui nós temos então, vejam só, a sentença proferida. É óbvio que tudo isso passou por um grande caminho. E o que acontece? Neste caminho foi discutida a situação do Damião. Neste caso, vejam bem, houve uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro, né, especialmente sobre o Sistema de Proteção Regional dos Direitos Humanos. Qual era a denúncia, obviamente? A violação do direito à vida, à integridade pessoal, à proteção da honra, à dignidade de Damião Ximenes Lopes. Aí foi admitida a denúncia pela comissão e o caso de Damião se tornava uma questão internacional. Imagine que vergonha para o nosso país. O Brasil, gente, permaneceu inerte quando foi instado a se manifestar para uma solução amistosa, ou seja, tentou-se algum tipo de acordo, até para minimizar o sofrimento da mãe, mas o Brasil não se manifestou. Então a comissão concluiu pela violação dos direitos à integridade pessoal, à vida e à proteção judicial assegurada na Convenção Americana. Então o que aconteceu? Nesse caso teve a sentença e, obviamente, antes de ser proferida a sentença, a comissão concluiu que a hospitalização de Damião ocorreu em condições desumanas e degradantes, que houve violação das obrigações de investigar a situação, obviamente. Houve, na verdade, omissão das garantias judiciais relacionadas com a investigação dos fatos. E outra coisa, a comissão estabeleceu determinações para o Brasil e o Brasil não cumpriu. E aí esse caso, de fato, foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aí veio decidir, ou seja, instado a se manifestar, o Brasil não fez. O próprio município, a própria clínica na época não fez nada. Então percebam que foi assim avançando no que se refere aos patamares de alcance de aplicação das normas e chegou-se à Corte Interamericana de Direitos Humanos que, na sentença, considerou a responsabilidade estatal por violação dos direitos consagrados na Convenção. E como eu disse anteriormente, direitos estes violados por ação e omissão também. E o que mais? Vamos ver o que mais que nós temos a respeito dessa decisão? Vejam só. E aí, nesse caso, nós temos aqui umas outras considerações bem importantes para que o Brasil pudesse e possa até então refletir com um caso como esse, que é do dever do Estado de regulamentar e fiscalizar a assistência prestada às pessoas sob sua jurisdição. E essa assistência, quando eu digo assistência, é assistência social, assistência à saúde, prestada sob sua jurisdição. E também a violação de direitos e garantias fundamentais
e a proteção judicial em detrimento da família de Damião. Vocês percebem aqui o tempo todo que nós estamos falando da violação dos direitos e garantias fundamentais, da violação dos direitos humanos. Conseguem visualizar num caso como esse a gravidade da situação e a importância da aplicação efetiva dos direitos humanos? Por isso falamos dos princípios, por isso a importância de nós sabermos a qual órgão, melhor dizendo, a qual organismo internacional devemos recorrer. Porque quando o Brasil, no caso o Brasil ou outro país, é signatário de um tratado internacional, não havendo a manifestação do nosso país, como foi o caso, é possível que a própria comissão delibere e, por óbvio, neste caso, aplica-se aquela regra meio que quem cala consente, a culpa ficou registrada, a negligência, a imprudência, a imperícia ficou registrada e foi atribuída ao Brasil. Então, não digo que justiça foi feita, porque infelizmente perdeu-se Damião, falecendo naquela situação, numa condição totalmente indigna, né? Mas seus familiares com certeza acabaram angariando toda essa dor e provavelmente até hoje trazem consigo todo esse sofrimento que é impassível de qualquer valoração financeira. Então aí está a importância de nós sabermos a quais órgãos recorrermos e sabermos diferenciar aí cada um dos órgãos competentes para melhor buscar o direito do nosso cliente, no caso, ou pelo menos colaborarmos como cidadão. Tudo bem? Até mais, então. Então, e com esse caso Damião, aliás, um caso muito triste, por sinal, porque nós vemos não muito distante de nós uma realidade que ainda ocorre em relação à violação dos direitos humanos, nós sintetizamos aqui o nosso tema de hoje, pensando o seguinte: como é a aplicação, então, dos mecanismos legais dos direitos humanos? Percebemos que, havendo violação dos direitos humanos, o caso deve ser encaminhado aos órgãos competentes para atuar, como foi feito através da Irene, irmã do Damião. Se não fosse a força dela em buscar uma justiça, infelizmente, provavelmente esse caso não teria sido devidamente investigado e, consequentemente, aquela clínica não havia sido fechada como foi em razão de todo o ocorrido. E o importante também que eu deixo aqui para vocês pensarem é a observância dos pactos, tratados e convenções relativas à proteção dos direitos humanos e contra a tortura. E também, para fecharmos nosso tema de hoje, eu quero que vocês reflitam sobre os demais artigos relacionados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós continuaremos vendo aqui através do vídeo. Hoje nós veremos do artigo 6º ao 10º. O artigo 6º, ele diz que todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Enquanto que o artigo 7º da Declaração diz que todos são iguais perante a lei sem distinção, têm igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção de qualquer forma de discriminação que viole a presente declaração e contra também qualquer incitamento à discriminação. Já o artigo 8º diz que toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Enquanto que o artigo 9º, ele diz que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. E o artigo 10º diz que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente. Desse modo, que seja imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal contra ela deduzida. Então aí a importância de nós pensarmos em todos esses direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é desse modo que eu fecho com você o nosso tema de hoje. E para refletir, você fica aí com os slides relacionados do 6º ao 10º direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até mais. Obrigada. Oliver James. Right.
Welcome to my country, my friends. I have rights. Really? Where do you think you are? I have rights. I have rights! Only rights you have here. Not rights I give you. Ready? 1, 2. Assim muito. Uma, embaixo. Different words describe different people. But in the eyes of the law, there's one that fits us all. Human right number 7. We're all equal before the law. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth and speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Anybody out there? This isn't right. Why don't you just tell me what I did, please? Can somebody just tell me? God, just talk to somebody. Let me go. Next case. The People versus Martin White. Mr. White has been charged with... Guilty. Next case. But Your Honor, you haven't heard the charges yet. Guilty. Next case. Guilty. 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 Life in prison.